meus irmãos, nós continuaremos buscando o ensino do Senhor, agora na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 23, até o capítulo 11, verso 1. Quero ficar em pé mais uma vez, irmãos? Nós vamos acompanhar a leitura, sabendo que quem está acompanhando o culto pela internet pode também ler o texto bíblico que nos diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Nós vamos ler 1 Coríntios 10, 24 agora. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Podem sentar, irmãos. Há mais ou menos 20 dias, querido irmão me perguntou se não é inconveniente a um crente em Jesus celebrar o Natal utilizando-se da decoração que normalmente é utilizada nesse período. Eu pude conversar com esse irmão, mas disse para esse irmão que eu aproveitaria essa pergunta dele, que pode ser a pergunta de outros queridos irmãos, e pregaria sobre o tema que os irmãos têm diante dos olhos dos irmãos: redenção para a nossa cultura, porque nós temos um mandato cultural. Mandato cultural é aquilo que encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 28, e que diz respeito a toda a influência que o ser humano teria permitida por Deus sobre a criação de Deus. Veja o que diz Gênesis 1, 28, Deus os abençoou. Abençoou quem? O versículo 27 diz que Deus criou o homem, homem e mulher os criou. A sua imagem, Deus os criou. Então, voltando ao versículo 28, Deus abençoou a mulher e o homem, dizendo-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus não se surpreende com coisa alguma que Ele vê. Por isso, irmãos, aquele adágio que diz que alguém fez algo que até Deus duvida, é herético, é errado. Deus não se surpreende, Ele é Deus, Ele tudo sabe antes que nós possamos conhecer. Deus não se surpreende com a cultura humana, muito pelo contrário, por conta da sua graça, o seu amor, Ele nos chama, filhos seus, a influenciarmos a humanidade, redimindo a cultura que sim, depois da queda foi influenciada pelo pecado. Não há nada, irmãos, que não tenha sido contaminado pelas consequências da queda, do pecado no princípio. Então a nossa cultura, que é o conjunto dos nossos costumes, das nossas práticas, dos nossos usos, também foi contaminada
pelo pecado. No ano de 1978, como desdobramento do Congresso de Lausanne, na Suíça, importante congresso sobre a evangelização mundial, que reuniu as principais denominações evangélicas do mundo. Então, em 78, uma comissão foi designada para se reunir lá nas Bermudas e produzir um documento que levasse as igrejas em todo o mundo a entenderem biblicamente qual é a relação entre o evangelho e a cultura. E a Comissão de Lausanne diz no seu livro O Evangelho e a Cultura o seguinte: no sentido mais amplo, cultura significa simplesmente os padrões seguidos por um determinado grupo. O pastor Igor disse agora há pouco que o povo brasileiro é marcado por uma presença multicultural. Irmãos, nós temos a contribuição não apenas das nações indígenas, das nações africanas, é importante que você saiba disso, tanto entre os povos encontrados pelos europeus aqui no Brasil, quanto os povos vindos da África. Não é correto dizer que existiam os índios ou os africanos. São povos diferentes, inclusive com culturas diferentes. E mais a influência europeia, não apenas de portugueses, mas franceses. Talvez os irmãos não saibam, mas o primeiro culto evangélico realizado no Brasil foi ainda no século XVI por um grupo de evangélicos franceses, na Baía de Guanabara. Holandeses, japoneses, alemães, letos, mais recentemente haitianos, muitos venezuelanos. O Brasil, de fato, é um país em que há a contribuição dos padrões de muitos grupos. Não há como negar, irmãos, nós estamos envolvidos por uma cultura. O que faremos? Há pelo menos duas básicas possibilidades. Nós podemos assimilar acriticamente tudo. Nós vamos fazer o que a maioria faz. Nós vamos viver do modo que a maioria entende ser o melhor. Isso não é bom. Mas nós podemos também apenas criticar. Nada serve, nada presta, não há traço algum da imagem de Deus que se possa ver no homem. Então nós vamos criar uma subcultura ou uma nova cultura. Existe uma outra possibilidade, irmãos. A possibilidade de uma ação redentora em nossa cultura. A cultura do reino de Deus, isto é, os valores que abraçamos desde que Cristo tornou-se nosso Senhor, podem ler a nossa cultura e dizer: isso aqui é aprovado por Deus, mas isso aqui é reprovado por Deus, por isso devemos reprovar. Não há como negar que você está envolvido em uma cultura. Você usa roupas que refletem a cultura do seu tempo. Aliás, eu não vi ninguém entrar aqui com uma calça boca de sino. Alguém entrou aqui assim? Não, não é? Tempos atrás tentaram ressuscitar, mas parece que não deu certo. Eu também não vi ninguém entrar aqui com uma grande costeleta, e se você entrou, ninguém vai lhe criticar por isso. Mas vejam, irmãos, como a moda é assimilada por nós. Eu estou vendo aqui muitos irmãos de blusa. Se tivéssemos aqui agora uma das fotos desta igreja um século atrás reunida, e nós temos essas fotos, não veríamos ninguém com as blusas que muitos dos irmãos estão usando aqui. Mas graças a Deus, assim como eram decentes as do passado, as daqui também são. Eu não estou vendo nenhum irmão expondo aqui, por exemplo, o seu corpo com a sua blusa. Os homens todos estão muito bem vestidos. Irmãos, nós frequentamos estádios, e eu encorajo você que é torcedor de algum time, de alguma modalidade esportiva, a frequentar, mas a não participar, por exemplo, de apostas ou da utilização de palavras torpes. Nós frequentamos cinema, e houve uma época em que, do modo geral, as igrejas evangélicas condenavam a presença de um cristão no cinema. Mas é claro, meu irmão, que você deve selecionar aquilo que você verá, porque seria triste que com seu ingresso você patrocinasse um filme que promove uma cultura ateísta ou práticas imorais. Nós todos precisamos reconhecer que admiramos várias obras de arte, várias manifestações artísticas. Uma boa peça teatral,
um bom cantor, mesmo que ele não seja evangélico. Por favor, meu irmão, entenda o que eu quero dizer a você. Assim como nós sabemos que é possível ter um quadro em casa, pintado por alguém que não se confessa evangélico, mas pintou uma bela peça de arte acerca da criação de Deus, e nós louvamos a Deus pela arte, é possível que você vá sim a um teatro, e você ouça um cantor, e as músicas dele não cultuarão o ser humano, ou não serão imorais, ou não serão ateístas, e você dirá: que belas peças de arte. Talvez alguns irmãos se espantem com o que eu estou dizendo, mas eu entendo, meus irmãos, que nós no dia a dia reconhecemos a arte na peça de roupa, a arte no design do carro, no quadro, no livro que lemos, quando lemos Machado de Assis, quando nós lemos as poesias de Castro Alves. Então, meus irmãos, há uma música que não deveríamos ouvir jamais, a música imoral, a música que rebaixa a mulher, tão comum em nossos dias, a música que zomba de Deus, essa música jamais. Mas é possível que você tenha em sua casa acesso, inclusive por muitos aplicativos, playlists de boas músicas que não foram escritas ou cantadas necessariamente por crentes evangélicos. Assim como Davi, meus irmãos, em seus dias apreciava peças de arte. Salomão, seu filho, escreveu versos que não estão na palavra de Deus, que eram fruto da sua reflexão. Paulo, na palavra de Deus, compartilha uma poesia que ele entendeu que poderia ser um veículo para transmitir a vontade de Deus, ao confrontar valores dos homens de seus dias, a partir de poesias que eram professadas naqueles dias. Irmãos, nós podemos e devemos redimir a cultura. Eu teria muito receio de pregar isso aqui, se eu estivesse falando para pessoas que não são dirigidas pelo Espírito Santo. Certamente essas pessoas diriam: pastor, então eu vou logo comprar o meu ingresso para a próxima festa de rodeio em Divinópolis. Você sabe que o rodeio é iniciado com uma saudação a um ídolo, e essa imagem desfila e as pessoas aplaudem, e a grande patrocinadora da festa do rodeio é uma empresa de bebida alcoólica, e nós temos relatos de muitas pessoas que expõem o corpo, e dos excessos com bebidas, e até homicídio que ocorre em meio ao contexto do rodeio. Então eu digo a você: nunca vá apreciar música num ambiente como o do rodeio. Mas se você conhece um bom cantor, e ele vai se apresentar num teatro aqui da cidade, na Usina Gravatar, e você aprecia a boa música, vá, meu irmão, ouça. E se você, ao chegar lá, perceber que algo está equivocado, levante-se e vá embora. Irmãos, eu não posso ceder à tentação de dizer que não existe nada nesse mundo que não seja bom, porque eu teria que dizer que a igreja não mais estaria nesse mundo e o Espírito Santo não estaria mais agindo neste mundo. Eu preciso dizer que há traços da nossa cultura que são positivos. Eu vou dar alguns exemplos nessa noite, mas há outros que devem ser rejeitados. Nós podemos, portanto, falando do Natal, comemorar o nascimento de Jesus, porque a Bíblia não diz a data em que Jesus, o Filho de Deus, encarnou, nasceu. Mas nós não precisamos esperar pelo Papai Noel. Eu não sei você, mas com os meus filhos, 2 crianças que tenho em casa, eu não os proíbo que vejam filmes com a figura do Papai Noel, como eu não os proíbo de verem filmes com a figura do Superman ou da Peppa Pig ou algo parecido. Mas, irmãos, nunca eu disse aos meus filhos que o Papai Noel veio por uma chaminé, porque em minha casa não há chaminé. Eu moro em um apartamento, irmãos, não tem como ter chaminé em apartamento. E nunca eles receberam um presente em que eu tenha dito que foi o Papai Noel. Não, eles sabem que os presentes são dados pelo papai e pela mamãe que amam, trabalham e compram. Mas, irmãos, nós podemos separar. Comemoramos o nascimento de Jesus. Se a essa comemoração a cultura do nosso tempo acrescentou o culto à figura do Papai Noel, isso não nos serve. Nós podemos utilizar enfeites, especialmente com árvore, especialmente com flores. Não vejo nenhum problema na utilização de um pinheiro com bolas, luzes, como temos aqui na entrada desse templo. Seria um exagero dizermos que isso é paganismo,
porque o criador da árvore não é nenhum ídolo, a não ser o Deus criador de todas as coisas. Mas não precisamos supervalorizar presentes. Podemos ter a decoração, mas devemos evitar, irmãos, a ideia de que vamos dar presentes de Natal. Pastor, então não devo presentear ninguém. Calma, você que é comerciante, calma. Eu estou dizendo a você, dê presentes não apenas em dezembro. Presenteie as pessoas, mas não chame de presentes de Natal, porque o grande presente do Natal é Jesus, o nosso Salvador. Você pode, meu irmão, reunir a sua família e celebrar e se alegrar, mas você não precisa celebrar a carne como muitos farão amanhã e depois de amanhã. Beberão muito, talvez usarão até outras drogas, e muitos se envolverão com muitas práticas carnais e talvez, ao saírem das reuniões de amanhã, provocarão graves acidentes no trânsito que ceifarão vidas. E a polícia rodoviária sempre nos fala da tragédia que acontece após as festas de Natal, Réveillon, nas estradas, influência de uma marca da nossa cultura, que é a utilização da bebida alcoólica. Na cultura brasileira, cultura que nós conhecemos muito bem, a alegria para muita gente é sinônimo de álcool. Nós, os cristãos, dizemos que está errado, que a Bíblia relata muitos e muitos eventos em que pessoas que ingeriram bebida forte perderam o equilíbrio. E a palavra de Deus chega a dizer: não olhe para o vinho quando ele destila vermelho no copo. Aqueles que se perdem na bebida erram o caminho, fujam da bebida forte, é o ensino da palavra de Deus. Se vocês querem se embriagar, e embriaguez aqui como sinônimo de enchimento, encham-se do Espírito de Deus, em quem não há contenda, e não no vinho, em que há devassidão. Então, irmãos, o que a palavra de Deus diz sobre o relacionamento do cristão com a cultura? Nós pensamos no Novo Testamento, a igreja de Corinto, uma grande cidade, pelas descrições da história e também da palavra de Deus, uma cidade promíscua, uma cidade pagã, uma cidade em que os cristãos eram minoria e uma minoria tantas vezes incompreendida, menosprezada. O que o Senhor diz por meio do apóstolo Paulo? Mais do que falar de costumes de Corinto, eu quero falar de princípios, porque, irmãos, notem bem, talvez havia alguma prática em Corinto que significava devassidão, e para nós não significa. Então eu não quero falar dos costumes da cidade de Corinto, mas dos princípios que são eternos e que encontramos nesse texto. No relacionamento com a cultura do nosso tempo, devemos celebrar a liberdade com responsabilidade. Sim, a palavra de Deus diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Para a liberdade, nós, os filhos de Deus, fomos libertos. Nós temos liberdade de viver, construir, influenciar, escolher, mas devemos fazer isso com responsabilidade, avaliando tudo à nossa volta. Vejam o verso 23, quando a palavra do Senhor diz: tudo você pode fazer. E aí, o cristão, de repente, vê a continuidade do versículo, não há um ponto final ali, uma vírgula dizendo: mas nem tudo é conveniente. Há muitas coisas, irmãos, que não são pecado, elas são inconvenientes para o cristão. Tudo é lícito, mas você não deve se deixar dominar a ponto de não pensar na repercussão do que você fará, porque você pode fazer tudo, mas nem tudo é edificante. Então, avalie todas as coisas. Nosso irmão Wagner Barbosa, escrevendo sobre o relacionamento do cristão com a sua cultura, diz assim: a cultura foi criada muito boa por Deus e já existia no jardim antes do surgimento do pecado. Adão e Eva, irmãos, já tinham atividades que eram escolhidas por eles no dia a dia. Eles já tinham dado nome aos animais, eles já se relacionavam com a criação, eles já se expressavam um ao outro. Então a cultura foi criada por Deus, muito boa, e já existia no jardim antes do surgimento do pecado. Embora o pecado tenha feito estragos na cultura, ela continua mantendo alguns elementos
que são importantes e bons em virtude de terem sido criados por Deus. Então, em tudo devemos ser responsáveis, como nos diz o versículo 24: ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Cuidado, qual é a escolha que você está fazendo? Aquilo que você pode fazer trará alguma dificuldade para a sua família, para a sua igreja ou para a sociedade? É possível, irmãos, que alguns crentes se tornem legalistas, nada pode ser feito, mas outros se tornem libertinos. Nós fomos alcançados pela graça, temos o Espírito de Deus, estamos seguros em Cristo, não é possível perdermos a salvação, nós estamos seguros na esperança de salvação em Cristo, então podemos fazer qualquer coisa. Isso também não é bom, irmãos. O IESB diz o seguinte: nem a legalidade, nem a permissividade servem. Liberdade condicionada é o princípio que se deve seguir. É liberdade com responsabilidade. Aquilo que você está fazendo com a certeza de que, além de ser lícito, convém a um cristão? Em segundo lugar, irmãos, liberdade com testemunho. Nós precisamos lembrar que, acima de tudo, Cristo é o nosso Senhor. Ninguém deve nos conhecer primeiramente pelo sobrenome que temos do que pelo nome de cristão. A grande marca da minha vida deve ser a condição de discípulo de Jesus, não porque eu sou Guimarães ou Farias. As pessoas devem te conhecer muito mais por sua servidão a Jesus Cristo do que por suas posições políticas. As pessoas devem te conhecer muito mais porque você é servo de Jesus Cristo do que pelo bairro em que você mora ou pela profissão que você exerce. Jesus Cristo está acima de todas as coisas. Então, devemos sempre lembrar do testemunho. É por isso que Paulo é usado por Deus para dizer: você vai no mercado em Corinto, em que carnes que foram sacrificadas a ídolos são vendidas, você pode comprar e comer, porque o Senhor fez tudo, o ídolo não fez nada. Satanás não criou espécie alguma que você pode abater e consumir depois de comprar no mercado. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, diz o salmista, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas, se alguém estiver escandalizado dizendo, ele é um cristão, e ele vai comer uma carne sacrificada a um ídolo, abra mão de comer, não por conta da sua consciência, mas por conta da consciência do outro, porque o outro pode ainda não entender isso, e muito melhor do que satisfazer a você, é satisfazer o seu irmão, não buscar o seu interesse, mas o de outrem. Ele se escandaliza ao ver você comprar a carne sacrificada ao ídolo. Você está firme na sua posição, diz, eu não creio que os ídolos existam, eu vou comprar e comer e nada vai me acontecer. Mas se isso ofende ao novo na fé ou ao descrente, abra mão. A palavra do Senhor nos fala no versículo 27 de alguém que convida um cristão para ir comer em sua casa. Ele deve sentar, agradecer a Deus por tudo e comer de tudo, sem perguntar da origem. Mas se houver alguém naquele jantar e disser, olha, aquilo ali já foi sacrificado a um ídolo, não coma, por causa daquele que te advertiu. Não é porque vai te fazer mal, é porque vai fazer mal ao outro, e você deve pensar no outro. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que devemos reconhecer Cristo acima de todas as coisas, lembrando que nós somos representantes de Cristo. Nos versos 30 e 31, Deus usa Paulo para dizer, se nós participamos de um jantar, dando graças a Deus por tudo, seremos condenados? Claro que não, mas na sequência é dito, mesmo quando vocês estão comendo, façam tudo para a glória de Deus. Se vocês vão escandalizar, espantar alguém que diz, você é cristão e vai comer isso, abra mão de comer, faça tudo para a glória de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13, nos fala, irmãos, dessa ordem do Senhor para influenciarmos a nossa cultura, o homem do nosso tempo. Diz assim a palavra do Senhor que nós já lemos nessa noite: vocês crentes são o sal da terra. O sal, irmãos, não apenas dá sabor,
como preserva para que o alimento não apodreça. O cristão deve trazer esse sabor e essa saúde, porque o mundo está apodrecido. Ora, se o sal vier a perder o seu sabor, o que vamos fazer? Não tem o que fazer, irmãos. O sal é lançado fora, lançado na rua, e apenas as pessoas vão passar e pisar, porque o papel do sal é salgar, é preservar e trazer sabor. Se o sal não faz isso, ele não presta mais para coisa alguma, não está cumprindo o seu propósito. Lembre-se então, suas escolhas têm grande influência sobre aqueles que ainda não são crentes em Jesus, sobre novos crentes, sobre muitos à sua volta. Por essa razão, meu irmão, que você pode, no período da festa junina, comer de tudo que a terra dá nesse período, mas você não deve participar de nenhuma festa junina. Aquilo que é chamado de festa junina é um período do calendário católico romano em que 3 ídolos do catolicismo, Pedro, Antônio e João, são honrados. Então a minha orientação a você é: não participe, não permita que seus filhos participem em escola, na família ou na vizinhança, mas tudo que é daquele tempo. Aliás, eu sou um fã incondicional de milho, coma tudo, porque foi o seu Deus quem criou. Outro exemplo, o carnaval. No período do feriado de carnaval, aproveite para alegrar-se. A nossa igreja, fora o período de pandemia, sempre realiza acampamentos, em que cultuamos, em que temos muita prática esportiva, muito tempo de entretenimento, de lazer, de congraçamento, mas irmos ao circuito do carnaval, em que toda sorte de imoralidade, toda prática de vícios são praticados, não convém a um crente. Não convém a um crente colocar um trio elétrico no circuito do carnaval e dizer: nós vamos cantar músicas evangélicas, porque o crente estará ajudando a reforçar a existência do carnaval, que é uma festa que deixa consequências trágicas para o nosso país. Maçonaria. Nossa igreja não tem nenhum membro que frequente maçonaria. E qual é a nossa recomendação? Se alguém quer se tornar membro da nossa igreja, que antes tome a decisão de desligar-se de loja maçônica se ele for maçom. Por quê, irmãos? Nós reconhecemos o valor social da maçonaria, a obra social que realiza. Nenhum de nós negará isso, e a existência de muitas pessoas dignas na maçonaria. Mas nós entendemos que é desaconselhável um crente participar, correndo o risco de admitir ideias espirituais que não se coadunam com o cristianismo, e correndo o risco de escandalizar a igreja. Aliás, a primeira igreja batista em Divinópolis é uma igreja muito segura nisso. Nós rejeitamos a ideia de que um crente seja membro da nossa igreja e membro de loja maçônica. Nesse momento, graças a Deus, nós não temos nenhum membro da nossa igreja que seja, e nós desejamos que irmãos em Cristo digam com segurança: vemos várias virtudes nos maçons, mas nós já estamos satisfeitos da igreja de Cristo. Temos em nossa igreja um membro que é ex-maçom, que está escrevendo material, mostrando porque não é conveniente a um crente ser maçom. E como pastor, eu digo com muito amor, recomendo que todo e qualquer crente, se for convidado, rejeite o convite para se tornar maçom. E se é, que deixe. Não há nada que te falte na igreja de Cristo. Outro exemplo que eu quero dar é rifa. Muitos irmãos bem-intencionados dizem: vamos fazer rifa para auxiliar pessoas em dificuldade. Sempre que alguém me pede para fazer uma rifa, fora da igreja, é claro, aqui ninguém nunca me pediu, não é prática nossa, eu digo: olha, se a causa é nobre, eu quero ofertar, mas rifa não. Rifa, irmão João, tem a ver com jogo de azar, tem a ver com a crença em sorte. Segundo a palavra de Deus, pouca gente ganha e muita gente contribui, não é correto. Então, ajude, dê o dinheiro para uma pessoa que necessita comprar remédios, mas você não precisa participar de rifa, não é conveniente. Vamos à palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Tudo que pode te levar à idolatria, pode levar. E aí eu citei os exemplos da festa junina, do carnaval e da maçonaria. Afaste-se. Quero citar também
1 Coríntios capítulo 6, versos 18 e 19, que nos dizem assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade prega contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E aqui eu lembro, por exemplo, da festa do rodeio e do carnaval. Você corre o risco, meu irmão, de se tornar impuro por participar de eventos que autorizam, estimulam, valorizam a impureza do corpo, mas o seu corpo é templo, é santuário do Espírito Santo. Como redimir a cultura? Reconhecendo o senhorio de Cristo. Tudo é lícito. Um crente pode ser um músico? Claro que pode. E se eu disser qualquer coisa diferente, é capaz do nosso irmão Rogério pedir a palavra para se defender. Irmãos, um crente em Jesus pode ser um artista plástico? É claro que sim. Um crente em Jesus pode ser um atleta? É claro que sim. Um crente em Jesus pode ser um arquiteto? É claro que sim. Um crente em Jesus pode ser político? É claro que sim. E eu não sei, por exemplo, agora quem foram os senadores e deputados que votaram a favor do escandaloso fundo eleitoral, mas o meu desejo é que nenhum crente tenha votado nesse absurdo. Eu entendo que um crente em Jesus pode sim ser vereador, prefeito, presidente, governador, senador, ministro de Supremo Tribunal Federal, de Tribunal do Trabalho, mas irmãos, ele precisa ser mais submisso a Cristo do que aos acordos políticos. Como em meio a uma pandemia, como em meio a tanta dificuldade, os senhores senadores e deputados, em sua maioria, não todos, foram capazes, irmãos, de colocar em nossa conta 5 bilhões para fazerem santinho e pagar propaganda política, para eles nos convencerem que temos que votar neles. Isso é um absurdo, irmãos. Irmãos, eu sou presidente de uma igreja que lida com necessidades o tempo todo. Eu sou líder de uma família que tem necessidades, e quando eu vejo os nossos recursos indo para o bolso de deputados e senadores, para o chamado fundão eleitoral, isso me entristece. Mas é possível, sendo muito justo, que um crente em Jesus vocacionado para a política haja como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Quero confessar aos irmãos, um desses meus traços do passado, talvez os irmãos não saibam, mas como eu me considerava incapaz de pastorear, eu sempre disse isso ao Senhor e digo ainda hoje, o meu plano era estudar direito e concorrer à Câmara de Vereadores da minha cidade. Imaginem, irmãos, Deus foi muito bondoso comigo e com minha esposa também, né? Esse era o meu plano. Quando os irmãos diziam: meu filho, vai orar porque o Senhor está te chamando para o ministério. Ou quando Deus me falava, eu dizia: Senhor, não é para mim, eu não tenho capacidade, assim, me permita ser um bom crente, e aí eu vou me enveredar pelo caminho da política. Imagine, Maurício, o sofrimento da Sâmela hoje, né? Graças a Deus, Deus foi muito bondoso com a Sâmela, até porque ela já tinha experiência na carreira, né? Uma menina que é bisneta de pastor, neta de pastor, filha de pastor, prima de pastor, sobrinha de pastor, aí casa com pastor, só falta agora ser mãe de pastor. Bem, isso aí só Deus sabe, né? Daqui a pouco os irmãos vão começar a enquadrar meu filho, não é assim que devemos fazer. Mas irmãos, é possível sim, que uma cultura política de justiça, de retidão, de bom testemunho, seja praticada por um crente em Jesus. Não será fácil, porque ele estará no mundo corrompido, mas é possível. Devemos usar da nossa liberdade, nunca abrindo mão da paz que devemos ter com Deus. Meu irmão, se você vai praticar algo que vai roubar a sua paz com Deus, recue. Nada vale você perder a comunhão com o Senhor. Se você vai perder a comunhão com seus irmãos, e se você diz: olha, eu vou pisar fundo e vou fazer isso, e eu sei que a minha igreja não vai aprovar, e eu sei que a minha igreja vai se entristecer, e eu sei que isso vai ser uma quebra entre a minha vida e a vida dos meus irmãos, então não faça. Queira a paz com Deus e a paz com seus irmãos. Olhe para a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz, no verso 31, façam tudo para a glória de Deus. Verso 32, não façam coisa alguma
não assimila em traço algum da nossa cultura, que seja tropeço para judeus ou gentios, ou mesmo para quem está na igreja. E Paulo diz: irmãos, eu não vejo problema nenhum em comer a carne que alguém diz que sacrificou ao ídolo. Na minha visão, o ídolo nada é uma invenção de um coração pecaminoso. Não existem ídolos. Paulo diz: eles são demônios. O que Paulo diz? Só existe um Deus. Se eu digo que alguém sacrificou algo a outro Deus, eu estou com um sério problema. Eu estou dizendo que além do Deus Criador existe outro Deus. Não, Paulo diz: existe um Deus e ninguém se compara a Ele. E os ídolos são demônios, porque toda vez que alguém deixa de dar adoração a Deus e adora algo, está fazendo exatamente a vontade do diabo. Então os ídolos são demônios, irmãos. Quando alguém diz que invocou um espírito, e esse espírito baixou e falou com ele, pode ter certeza que um demônio está falando com ele. Meus irmãos, Paulo diz: não é que eu tenha receio, mas eu procuro ser agradável. E isso me constrange, irmãos, isso me constrange. Um homem santo como o apóstolo Paulo, dizer no verso 33, eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, meu irmão, se existe algo que você entende que a sua igreja não aprova, pense 3, 4, 5, 10 vezes antes de você fazer, mesmo que você diga que não é pecado, é apenas alguma coisa que não é conveniente. Paz com Deus e paz com os irmãos. Eu estava no Peru, uma certa ocasião, na capital, em Lima, e era o mês de agosto, estava muito frio, irmãos. Eu estava lá apresentando um trabalho acadêmico muito frio mesmo. E no Peru se consome mais chá de coca do que café. Eu não sei você, mas eu quando falo assim, chá de coca, isso não pega bem lá dentro. É difícil para nós brasileiros dizermos isso, porque lembramos de cocaína. Mas sabe o que é a cocaína? A cocaína é o traço perverso da cultura humana. Alguém pegou a folha de coca, que foi criada por Deus, que não é droga, refinou, submeteu a um processo químico e se transformou numa droga. Mas o chá de coca, irmãos, é como o suco de maracujá. Acontece que no Brasil é fácil encontrar maracujá. E maracujá geladinho, a gente bebe o suco bem geladinho. No frio do Peru, é chá de coca, que é uma folha muito comum, e é quente, saborosa. E meus irmãos, eu estava com brasileiros, 2 pastores comigo, e peruanos, e eles disseram: olha, provem do chá de coca. Aquilo de início doeu, mas eu provei. E a partir dali, 3 vezes por dia eu bebia chá de coca. Não causa dependência, não causa vício. Irmãos, assim como a gente faz chá de capim-cidreira, capim-limão, erva-cidreira, os peruanos fazem o tempo todo o chá da folha de coca, que é saborosíssima, que é maravilhosa. Se você tiver acesso, faça o seu chazinho e tome. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Tomar o chá de coca não me faria escandalizar o evangelho, perder a paz com Deus e com nenhum dos irmãos. Eu nunca fumei, eu nunca usei nenhum tipo de entorpecente, eu nunca provei nenhum tipo de droga. O único lugar em que em toda a minha vida alguém me ofereceu um cigarro de maconha foi na universidade, onde eu pregava Cristo o tempo todo. Eu batizei 2 colegas minhas do curso de História. E um dia um cidadão, como zombaria, tirou aquele cigarro e perguntou se eu não queria. Eu disse a ele: é claro que você sabe que eu não quero. É claro que você sabe. Foi a única vez, Rogério, em toda a minha vida em que alguém teve a ousadia de me oferecer um cigarro de maconha. É claro que ele sabia que eu não iria fumar. Crente em Jesus, eu realizava, irmãos, uma reunião de estudos bíblicos toda quarta-feira pela manhã, de 9h30 às 10h15, no 4º pavilhão da universidade. Todos sabiam que eu era crente, que eu seria pastor, que eu dava testemunho de Cristo. Eu era membro fundador da Aliança Bíblica Universitária, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele quis zombar de mim quando ofereceu. Mas voltando ao chá de coca, o chá daquela folha não é um entorpecente, não é uma droga. Irmãos, a cultura humana não precisa ser jogada na lata do lixo, porque nós estaremos dizendo que Deus já nos abandonou. Isso não é verdade. Deus não nos abandonou.
porque nós diremos que o homem não é capaz de fazer coisa boa alguma, é sim pela influência do Senhor. O homem em si é mau, mas sob a influência de Deus, ele é capaz de agir com solidariedade. Quantas campanhas de solidariedade, não vinculadas à Igreja de Cristo, que oferecem comida ao que tem fome, digno de aplauso, devemos louvar a Deus por isso. Aliás, a nossa igreja, mais uma vez nesse mês, ofereceu cesta básica a dezenas de famílias carentes. Notem bem o que eu estou dizendo, dezenas, não foram algumas, dezenas de cestas básicas para quem tem fome. E eu quero dizer, no poder do nome de Jesus, se você que nos ouve, ou você que está aqui, está com fome, hoje à noite você vai me procurar, ou um dos membros dessa igreja, ou o diácono que está aqui de plantão, irmão Everaldo, levanta a mão, Everaldo, você vai sair daqui com comida nessa noite. Mas, irmãos, quando um grupo espírita, quando um grupo católico, quando um grupo da sociedade civil decide se juntar e realizar uma festa para presentear pessoas com cestas básicas, devemos reconhecer nisso a graça de Deus. Apesar da queda do homem, existem traços da imagem de Deus no ser humano. A cultura humana necessita, portanto, de redenção, de crentes que digam, isso aqui podemos aproveitar. Vou insistir porque eu estou ao lado do Rogério. Essa boa música que canta o amor entre um homem e uma mulher, de modo poético, de modo respeitoso, eu vou ouvir no meu carro, sem problema. Agora, essa música aqui que dizem que é gospel, e que é um plágio horroroso de uma música mundana, e que rebaixa a glória do nosso Deus e brinca com a santidade do Senhor, eu não vou ouvir, mesmo que alguém diga que é um CD evangélico. CD não é? Que é um MP3 evangélico. Entenda, irmãos, nós precisamos olhar a cultura a partir do discernimento do Evangelho. O Espírito de Deus habita os crentes e por meio da ação dos filhos de Deus, a cultura pode ser redimida. Que Deus nos dê a graça de no próximo sábado oferecer à cidade também arte, beleza com a nossa música aqui. Eu falarei numa TV da nossa cidade, daqui a pouco darei detalhes, no sábado. E o que é que eu vou fazer, irmãos? Eu estarei dizendo também aos divinopolitanos, vocês querem ouvir boa música? Nosso templo está aberto para vocês. Que os crentes em Jesus orem e trabalhem, a fim de que haja salvação em todas as culturas, a fim de que, como nos diz Filipenses, capítulo 2, no verso 15, nós sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. O mundo está corrompido, o mundo é mau, o homem vai de mal a pior, mas que nós, os filhos de Deus, irmãos, sejamos luzeiros, sinalizando o Evangelho, sinalizando a graça de Deus e dizendo aos homens, olhem para nós, nós temos algo a oferecer. E ao final, irmãos, que todas as culturas redimidas tenham representantes diante do Senhor no céu. Nem todos serão salvos, nem todos crerão em Cristo, nós sabemos disso. Mas a nossa oração, irmãos, é que se cumpra Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Vejam o que a palavra do Senhor diz sobre o céu, sobre aqueles que estarão diante do Senhor. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações. Então Deus trará árabes à sua presença eterna, sim. O Senhor trará chineses, e há muita gente odiando os chineses. Você pode odiar práticas do governo chinês, mas não odeie chineses. Muitos irmãos em Cristo estão na China, lutando para pregar o Evangelho e sendo perseguidos. Então haverá muitos russos, sim, uma multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, todas as nações. E para que não fique dúvida, todas as tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Certamente, pessoas que em diferentes culturas submeteram-se a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que Deus nos dê graça, pelo seu espírito de discernimento, pela sua palavra boa fundamentação, para sabermos separar quais traços da cultura são valorizáveis, quais devem ser transformados, porque olhados pelo Evangelho, podemos ver que podem nos levar à prática do pecado. Que todos nós possamos brilhar no viver,
como diz o hino que vamos cantar agora. Vamos em pé, irmãos, cantar Brilha no Viver, esse hino que é o de número 4.